Olá, bem-vindos à nossa disciplina Introdução à Teologia e seus Métodos. É uma disciplina do curso de Teologia da Faculdade FAECAD. Este é o vídeo 1 e esta é a aula 2. Portanto, sejam todos bem-vindos e todos tenham um bom aproveitamento neste nosso curso de Teologia, especificamente nesta disciplina. Lembrando, eu me chamo Nelson Célio de Mesquita Rocha e sou professor desta cadeira, desta disciplina. Hoje nós vamos ver na aula 2 a estrutura teórica da teologia. A teologia ela tem uma estrutura e uma boa teologia deve ter uma boa teoria. A estrutura do conceito teologia já permite identificar algo de sua própria natureza. Antes de tudo, a teologia se atribui o direito de ser ciência. Essa pretensão já não está isenta de uma série de dificuldades. Então vamos ver aqui a relação entre sabedoria, saber e crítica. A teologia como sabedoria. No centro da teologia está Deus. Deus que é o mistério insondável. A Sagrada Escritura, a revelação bíblica, abre aos seres humanos o acesso a Deus, uma vez que nelas ele se revelou. Dos tempos dos pais da igreja, os primeiros teólogos, chamados os pais da igreja, que foram os primeiros teólogos da igreja, após os apóstolos, interessaram-se sobretudo pela meditação nas Sagradas Escrituras, como a alimentação espiritual para a sua piedade e aperfeiçoamento cristão. Esse cultivo espiritual era em função do distanciamento das realidades temporais do mundo. Assim, a teologia se cristalizava como sabedoria espiritual, usando categorias até mesmo platônicas e também neoplatônicas. É bom lembrar que é somente as categorias, a estrutura e não os conteúdos. Mergulhar nos escritos teológicos da patrística era a mesma coisa que se inundar e alimentar a igreja em oração e fervor e vigor espiritual. Desta maneira, a teologia, como sabedoria, diz respeito à totalidade da pessoa na relação com Deus. Ainda sobre a teologia como sabedoria, opunha-se a um saber teológico mais analítico e também lógico das realidades individuais, em benefício de um conhecimento que insere cada coisa e tudo no todo da realidade estabelecida por Deus, originada de Deus e ordenada por Deus. Isto quer dizer que valoriza-se a dimensão do espírito humano aberto ao mistério, envolvendo a totalidade da pessoa. A antropologia platônica favoreceu tal leitura da realidade estabelecida por Deus ao considerar o ser humano como corpo, alma e espírito. Desta forma, um texto da Escritura tem a carne do sentido literal, a alma do sentido moral
e o espírito do sentido mais perfeito, que somente se alcança até a vida eterna, incluindo componente escatológico. A Idade Média explorou os 4 sentidos do texto, que são o literal, o sentido literal, o sentido alegórico, o sentido tropológico e o analógico. Assim formulou-se uma máxima, entre aspas, litera gesta docet, quid credas alegoria, moralis quid agas, cotendas anagogia. Isso foi cunhado assim por Agostinho de Dinamarca, no século XIII, e o significado é este: a letra ensina os acontecimentos, litera gesta docet, alegoria do que deves crer, tropológico e analógico, aliás, é quid credas alegoria. Alegoria, o que deves crer, e a moral do que se deve fazer, e analogia para onde tendes. Para onde tendes. Isto quer dizer, quid credas alegoria moralis, quid agas cotendas anagogia. Deste modo, a teologia ia muito além da percepção literal, racional do texto para alcançar as alturas do sentido escatológico. Mas aconteceu um problema, um excesso na época patrística até a entrada da metafísica de Aristóteles e a ruptura posterior entre a teologia e a espiritualidade, transformando-se a teologia em um saber racional. E assim vem a teologia também como saber racional, além da como sabedoria. A entrada do pensamento aristotélico a partir do século XI da nossa era trouxe significativo avanço sobre o pensar teológico. Por exemplo, a gramática, a dialética e a metafísica oferecem à teologia maior rigor intelectual. Ela se estrutura com o verdadeiro saber racional e brilha como a rainha das ciências, como a rainha das luzes. A alta escolástica não perdeu o sentido espiritual e sapiencial da teologia, mas acrescentou-lhe a dimensão racional. Pouco a pouco, a teologia mais fria destrona a sabedoria e se entroniza como normativa da verdadeira teologia. Dos momentos posteriores à Idade Média foram sendo levantadas algumas objeções por filósofos existencialistas acerca da própria teologia, da própria revelação também. E vejamos aqui tais objeções levantadas por filósofos existencialistas. Primeiro, a primeira objeção é que a mente humana só pode conhecer fenômenos. A mente humana só pode conhecer fenômenos. Fenômeno vem do grego phenomenon, fato natural, constatado e suscetível de estudo científico, e que pode tornar-se objeto de experiência. Os gnósticos não negavam, por exemplo, a existência de Deus, por isso eles não querem ser considerados ateus, mas afirmam que não sabem se Deus existe ou não. Se existe, não há possibilidade de se ter um conhecimento dele verdadeiro, porque Deus não é fenômeno e a mente só pode conhecer fenômeno. Thomas Huxley, um físico inglês, foi o primeiro que aplicou
aos que adotam tal posição. David Hume, em inglês, afirmou que todo conhecimento se baseia na experiência. Segundo ele, não podemos conhecer os atributos de Deus, porque não são fenômenos. Continuaremos no próximo vídeo, vídeo 2 da nossa aula 2, a falar sobre as objeções acerca da própria revelação. E então, até lá, no próximo vídeo.